É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este que vos fala é o presbítero Lucas, pelo qual eu sirvo ao Senhor na cidade de Mococa, na Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Para nós é um prazer estar compartilhando com você este momento tão precioso, que é o ensinamento da palavra de Deus. Hoje é o dia do Senhor, onde a igreja do Senhor estará aprendendo a palavra do Senhor. Queridos, estaremos iniciando pela bondade de Deus, hoje o segundo trimestre da nossa EBD. Isto mesmo, segundo trimestre, cujo título da nossa lição da classe dos adultos é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição estaremos embasada na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E também louvamos a Deus pela vida do comentarista dessa lição, que é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CJDB, líder da Assembleia de Deus Missão, lá no Distrito Federal, doutor em teologia e licenciado em filosofia. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida do pastor Douglas, por permitir ser instrumento de Deus para nos presentear com esta lição tão proveitosa e edificante como as demais. E hoje, a primeira lição, estaremos estudando sobre a carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Eu estarei lendo em minha revista, você que puder, que estiver com a sua revista, acompanhe comigo o texto áureo e também a verdade prática. Se você não tem a revista, o texto áureo está em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e também em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Palavra do Senhor. A introdução de nossa revista diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Pois bem, a carta aos Efésios, ela é conhecida como a coroa dos escritos de Paulo. Ou ainda há quem diga que ela é a rainha das demais epístolas. Haja vista o assunto abordado por Paulo nesta epístola. Essa designação está relacionada com a excelência das revelações bíblicas que a fazem sobrepujar as demais cartas. Porém, ela não se trata apenas de um documento teológico importante, mas também de um compêndio de revelações espirituais,
Que Deus em Cristo nos conceda uma boa aula, para que todos nós possamos ser edificados por Deus através desta lição. O primeiro tópico, trataremos sobre autoria e data. Temos aqui 4 subtópicos. No primeiro, fala-nos acerca da autoria da epístola aos Efésios. Não é difícil nós aceitarmos e compreendermos o autor da epístola aos Efésios. Como era costume da época dos escritores, de já se identificar no início de seus escritos, Paulo assim também o faz. No primeiro versículo do capítulo 1 da epístola, leitura esta que fizemos na leitura bíblica em classe. Porque Paulo, logo de início, ele já se identifica. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Queridos, é bem interessante a gente deixar bem claro que Paulo ele carregava consigo 2 nomes, Saulo e Paulo. Eu já vi por aí pessoas ensinarem, até mesmo pregarem, que quando Saulo encontra com Jesus Cristo no caminho de Damasco, até então seu nome era Saulo, mas depois do encontro com Cristo no caminho de Damasco, Cristo transformou de Saulo para Paulo. Mas isso não é verdade. Saulo era o seu nome hebraico, talvez uma referência ou uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, que também pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo, a tribo de Benjamim. Então Saulo era o seu nome hebraico, enquanto que Paulo era o seu nome romano, porque Paulo ele carregava consigo, ele tinha esse privilégio de possuir a cidadania romana. Saulo, que quer dizer solicitado, enquanto que Paulo significava o seu nome pequeno. Então Saulo era o seu nome romano, era o seu nome hebraico, melhor dizendo, e Paulo era o seu nome romano, tá bom? Então esqueça isso, que Cristo transformou Saulo em Paulo. Não é nada disso. Saulo, o seu nome hebraico, e Paulo, o seu nome romano. Segundo, a assinatura apostólica. Outro detalhe relevante da carta aos Efésios é que Paulo, quando ele inicia a sua missiva, a sua carta, ele destaca muito bem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo estava afirmando, olha, eu não me tornei apóstolo pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Olhe para cá, querido. Preste atenção nisso. Existe dentro do ministério, infelizmente, os oferecidos, os sorteados e os chamados. Os oferecidos é aquele como Simão mágico, que pensa que por possuir nome, fama, dinheiro, se oferece a fim de galgar uma posição no santo ministério. O sorteado é o caso de Matias, no capítulo 1 do livro de Atos, que adentrou no ministério apostólico através de um sorteio. Mas Paulo não era oferecido e também não era sorteado. Ele faz questão de destacar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não se ofereça para o santo ministério. Espere o tempo de Deus. Aguarde o momento certo de Deus para a sua vida, assim como aconteceu com Paulo. Quando o tempo dele chegou, assim também, tenho certeza que vai chegar o seu tempo, o seu momento de galgar uma posição no santo ministério. Mas vamos lá. O interessante é que no Novo Testamento nós encontramos 21 epístolas. Das 21 epístolas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Das 21, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Dentre essas 13, em 7 delas, Paulo ele reivindica a sua autoridade apostólica.
E para ficar assim mais fácil de você compreender, as epístolas paulinas, elas são diferenciadas, elas são denominadas por 4 categorias. Primeiro, são as epístolas escatológicas, que compreende a primeira e a segunda epístola de Tessalonicenses. O segundo grupo são as epístolas soteriológicas, que abrangem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. O terceiro grupo são as epístolas da prisão, aquelas que Paulo escreveu enquanto estivera preso. São elas, de Éfeso, a que está em apreço, Filipenses, Colossenses e a de Filemão. E existe também as epístolas, que é o quarto grupo, as epístolas pastorais, que integram 1º e 2º Timóteo e Tito. Terceiro, uma epístola da prisão. Conforme já dito, a epístola aos Efésios, ela foi redigida pelo apóstolo Paulo quando ele esteve em prisão domiciliar em Roma. Foi de lá que ele redigiu a sua epístola aos Efésios. Você lendo na sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo 3, no versículo 1, ele se denominando como prisioneiro de Jesus Cristo. Lá no capítulo 4, versículo 1, ele se identifica como preso do Senhor. No capítulo 6, versículo 20, ele se identifica como embaixador em cadeias. Então tudo isso indica que essa carta era uma carta enviada da prisão. Quarto, a data da epístola. É de comum acordo entre os estudiosos que essa epístola ela foi escrita por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo. Lá para o ano 61, 62 depois de Cristo, essa carta provavelmente foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele esteve em sua prisão domiciliar em Roma. Se você der uma olhada na sua Bíblia, nos últimos versículos de Atos dos Apóstolos, você verificará que esta prisão domiciliar dava para Paulo o livre acesso de visitas e de pessoas que quisessem estar ali com ele e de pessoas que tivessem ali a oportunidade de estar levando informações ou cartas de Paulo para demais localidades. E nesta feita, Tíquico foi o portador dessa epístola. Quando Paulo a escreve, Tíquico leva a epístola para a igreja de Éfeso e também leva junto consigo a epístola para a igreja de Colossos. Provavelmente essa epístola chegou lá por volta do ano 64 depois de Cristo para os irmãos em Éfeso. Aqui encerramos o primeiro tópico. Então aqui nós aprendemos que Paulo é o autor. Ele escreveu ela em uma prisão domiciliar em Roma, provavelmente por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo. Tópico de número 2, os destinatários. O primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Éfeso foi fundada cerca de 1050 a.C. Diz-nos a história que Éfeso tinha a sua rua, ou vamos chamar assim, a sua avenida principal, toda feita com mármore. Seus muros, colunas que enfeitavam essa cidade, era toda pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Éfeso era considerado uma grande metrópole, com cerca de 500 mil habitantes, ao lado de Antioquia da Síria e de Alexandria do Egito. Éfeso estava entre as 3 maiores cidades ao leste do mar Mediterrâneo. Então era um grande centro comercial, religioso e político. Haja vista que Éfeso estava localizado entre rotas comerciais. Éfeso era uma cidade muito desejada por povos de várias localidades, de várias regiões, devido à pujança, à magnitude que possuía a cidade de Éfeso. A religiosidade em Éfeso. A religiosidade de Éfeso era algo muito triste, pois em Éfeso possuía um grande templo a deusa Artemis, ou a Diana. Artemis era conhecida como Artemis dentro da mitologia grega. Já Diana era a forma
o nome pelo qual ela era conhecida entre os romanos. Diana era a deusa da fertilidade. Você vai estar acompanhando aí esta imagem da deusa Diana, que alguns historiadores dizem que ela possuía vários seios, certo? E ela fazia apologia, alusão à fertilidade, à promiscuidade, à prostituição, à vida fácil, ao adultério. Quando Paulo chega em Éfeso, lá na sua segunda viagem missionária, que você encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo ele se depara com essa situação em Éfeso. Uma cidade dominada pela idolatria e principalmente marcada pela Diana, a deusa Diana. E acompanhe em sua Bíblia um fato muito interessante, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo de número 35 vai nos dizer assim: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo da grande deusa, Diana, e da imagem que desceu de Júpiter? E da imagem que desceu de Júpiter? Preste atenção neste detalhe. A história vai nos afirmar que provavelmente um meteoro que adveio, naquelas regiões de Éfeso, alguns escultores pegaram este meteoro, esse meteorito, uma grande pedra, e esculpiu nela a imagem de Diana. Por isso que eles fazem menção de deusa Diana, a imagem que desceu de Júpiter, fazendo alusão a este meteorito, provavelmente, que caiu do céu, é óbvio, né? E os escultores esculpiram nela a imagem da deusa Diana, a deusa da fertilidade, que estava abrigada na cidade de Éfeso. Quando Paulo ele chega na cidade de Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária, Paulo se depara então com a idolatria. E logo Paulo começa a pregar contra a idolatria, e logo Demétrio, ele, motivado pela ganância, ele junta alguns dos seus companheiros, fazem um motim contra Paulo, se levantam contra o apóstolo Paulo, porque o lucro, toda a fonte de renda na cidade de Éfeso, era da venda de nichos, de ídolos, de imagens, principalmente da deusa Diana. Então, quando Paulo começa a pregar, a falar acerca de Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro, logo eles se sentem ofendidos e constrangidos com a pregação do apóstolo Paulo. Estes se opõem, se levantam contra o ministério do apóstolo Paulo, mas mesmo assim, Paulo não desiste de pregar a palavra de Deus. Terceiro, a igreja de Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, logo ele encontrou 12 apóstolos, que Paulo começa a desenvolver um diálogo com eles. Esses 12 haviam sido batizados pelo batismo de João, logo Paulo os batiza em seguida, e Paulo pergunta para eles se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Nessa ocasião, eles dizem para o apóstolo que eles nem sequer haviam ouvido falar acerca do Espírito Santo. Então, Paulo batiza eles nas águas e logo pela imposição das mãos dos apóstolos, estes recebem o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, Paulo ele vai para a sinagoga para evangelizar os judeus. Ele fica ali cerca de 3 meses. Lá também logo ele encontra resistência. Aí ele vai para um salão, alugado. Talvez, quem sabe, numa escola, na escola de Tirano. Lá em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. A Bíblia vai nos dizer, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que os seus aventais, os seus lenços, eram levados até os enfermos, e estes eram curados. Eram levados até as pessoas possessas por espíritos malignos, e estes eram libertos. E isso não nos dá margem para copiarmos isso, trazermos isso para a igreja de Cristo nos dias odiernos. Isso foi uma ocasião isolada para a época, uma necessidade da época, haja vista que Éfeso estava totalmente mergulhada na idolatria. Talvez este é o propósito de Deus permitir que através dos lenços e dos aventais dos apóstolos, outras pessoas alcançassem a
a cura. Grandes líderes da igreja também passaram pela cidade de Éfeso. Paulo ficou ali por cerca de 3 anos. Imagine, querido, 3 anos Paulo te discipulando, 3 anos Paulo dando aula para você na escola bíblica dominical. Durante 3 anos, Paulo pregando para você nos cultos rotineiros. Durante 3 anos, Paulo ensinando para você nos cultos de doutrina. Isto mesmo, durante 3 anos, Paulo permaneceu em Éfeso, ensinando a palavra de Deus. Mas não apenas o apóstolo Paulo. Apolo, varão eloquente, grande pregador da palavra de Deus, também esteve ali, ao lado de Priscila e Áquila, auxiliando no santo ministério. Irineu também esteve pastoreando a igreja de Éfeso. O apóstolo do amor, o apóstolo João, também liderou por um tempo a igreja de Éfeso. A saudação epistolar, ela é uma das mais breves de todos os escritos. Paulo ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui tem uma lição muito prática para as nossas vidas. A sua primeira identidade, eles eram de Éfeso. A sua segunda identidade, eles eram cidadãos do céu. Eles estavam em Éfeso, mas eram cidadãos do céu. Assim como eles, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, também possuímos 2 identidades. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. No mundo nós sofremos, no mundo passamos por tribulações, no mundo enfrentamos pânico, terrores. Em Éfeso você sofre, em Éfeso você é humilhado, em Éfeso você é desprezado. Mas nós não possuímos apenas 2 identidades. Tem a segunda identidade. Nós somos cidadãos do céu. Lá onde não haverá choro, lá não haverá pranto. O nosso nome está escrito lá. O nosso Pai mora lá. E a nossa morada está nos aguardando lá. Estamos em Éfeso, mas não fazemos parte de Éfeso. Nós fazemos parte do céu. E Paulo continua dizendo assim na sua saudação, no versículo 2 do capítulo 1. A vós graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Era costume do apóstolo, graça e paz. A graça, ela é a raiz. A paz é o fruto. A graça, ela é a causa da salvação. Mas a paz é o resultado da salvação. Enfatizando que paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, não nos cabe dizer que significa ausência de conflitos. Muito ao contrário. A paz que Cristo tem para a sua igreja é esta: você viver em meio aos conflitos, mas não ser atingido, abalado pelos conflitos, por causa da paz de Cristo que habita em nós. Graças a Deus por isso. Vamos para o terceiro e último tópico, que fala o propósito da mensagem. Aqui vamos tratar acerca do propósito da mensagem. O propósito. Esta epístola não foi escrita, como algumas, para combater alguns ensinos heréticos. Muito pelo contrário. Esta epístola ela foi enviada com a finalidade de fortalecer e encorajar os crentes de um modo geral. Nesta epístola, a sua mensagem, o seu propósito que contém nesta epístola, é o seguinte: quando Paulo ele escreve a igreja de Éfeso, ele percebe que na igreja de Éfeso possuía novos convertidos. Esses novos convertidos vieram de uma cultura helenista, aquela que é influenciada pela cultura grega. Eles traziam consigo na sua identidade, na sua cultura, o paganismo, o misticismo. Mas aí Paulo ele faz questão de mostrar para
a igreja de Éfeso, para os seus membros, que agora em Cristo, todas essas coisas ficaram para trás. A carta de Éfeso, que nós podemos ter ela como tratado eclesiológico, nós vamos ver Paulo tratando acerca da predestinação. Paulo vai abordar aqui acerca da eleição. Paulo vai abordar acerca da redenção, acerca da nossa filiação em Cristo Jesus. Uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja. Nesta epístola, Paulo também vai tratar acerca do relacionamento familiar entre o marido e a esposa, entre a esposa com seu marido, entre pais e filhos, entre senhores com seus servos. Essa epístola é um tratado eclesiológico excelente. Nós podemos dividir a epístola em 2 blocos. Do capítulo 1 ao 3, Paulo ele vai tratar acerca do relacionamento cristão na vertical para com Deus. No capítulo 4 ao capítulo 6, o segundo bloco, Paulo vai estar tratando do nosso relacionamento horizontal para com os irmãos, para com os familiares. Segundo, a mensagem que a epístola de Efésios nos traz. São vários. Ela vai tratar acerca da consumação do plano eterno de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Ela vai falar acerca da atuação do Espírito Santo. Haja vista que o ministério do Espírito Santo, ele é muito enfatizado na epístola aos Efésios. Aqui Paulo o identifica como o Espírito da promessa. O Espírito Santo é descrito como a marca, ou selo, ou penhor de Deus. O Espírito Santo é a primeira parte da herança do crente através de Cristo. Paulo vai o identificar como o Espírito de sabedoria e revelação. Paulo também vai nos ensinar na Epístola aos Efésios que o Espírito Santo é aquele que capacita o crente a ter intimidade com o Pai. O Espírito Santo é aquele pelo qual Deus habita na igreja. Paulo vai falar que o Espírito Santo ele é o revelador do mistério de Cristo. E por fim, Paulo vai falar que o Espírito Santo é a pessoa que fortalece crentes em seu íntimo. A mensagem também contida nessa epístola fala da reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Paulo vai dizer assim, no capítulo 2, leia com atenção, leia com seu coração aberto o capítulo 2 dessa epístola. Ele é muito profundo. Paulo vai dizer assim, olha, vocês que em outro tempo estavam distantes, vocês que não estavam, não se encontravam no hall de membro da igreja, vocês que estavam longe, vocês que eram desprezados, hoje, pelo sacrifício de Cristo na cruz, Ele vos reconciliou. Ele vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a mensagem, a epístola aos Efésios, ela contém uma combinação de doutrina, de fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Já vamos para a conclusão da nossa revista, que diz-nos assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Pois bem, queridos, chegamos ao final desta primeira lição, deste segundo trimestre. Tenho certeza que este trimestre será muito proveitoso, como foi o nosso primeiro trimestre. Esta epístola aos Efésios carrega consigo uma certa particularidade. Daí o motivo de iniciarmos a introdução dizendo que ela é a coroa dos escritos paulinos. Que Deus em Cristo te abençoe, te capacite, te conceda a você a graça e a paz. Que você tenha um domingo abençoado, você juntamente com a sua família, possa carregar esta palavra em seu coração. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.